Na pandemia atual, muitos ficaram perplexos com o avanço das medidas arbitrárias tomadas por autoridades, governantes, sempre em nome da ciência e do bem coletivo. Comércio fechado, lojas impedidas de abrir, o uso obrigatório de máscaras e até gente presa por frequentar a praia ou praça pública, tudo isso fez com que aqueles com mais apreço pelas liberdades individuais ficassem estarrecidos. Afinal, os países ocidentais não deveriam se transformar em províncias chinesas. Por trás dessa escalada autoritária estava o uso de entidades supranacionais como a Organização Mundial da Saúde para dar um respaldo científico às decisões arbitrárias desses líderes. Para quem não sabia ainda do que se tratava a ameaça globalista, ela ficou bastante escancarada nessa pandemia. A soberania nacional cede lugar aos burocratas sem rosto e sem voto dessas entidades. O poder de um Tedros Adhanom, o etíope marxista que comanda a OMS, parece ofuscar aquele de presidentes eleitos. Estamos diante da tirania dos especialistas, tecnocratas que não são exatamente especialistas, mas monopolizam a fala em nome da ciência. A fim de compreender melhor a mentalidade globalista, eu fui ler Covid-19 The Great Reset, um livro publicado pelo fundador do Fórum de Davos, Klaus Schwab. Cada página exala desejo de controle sobre as vidas alheias. Como alertou Mencken, o desejo de salvar a humanidade quase sempre é um disfarce para o desejo de controlá-la. Vale notar que o livro foi escrito em meados de 2020, bem no meio da primeira onda da pandemia, e mesmo assim o autor já fazia previsões alarmistas de mudanças essenciais no estilo de vida ocidental. A crise mundial desencadeada pela pandemia do coronavírus não tem paralelo na história moderna, escreveu. Não podemos ser acusados de hipérbole quando dizemos que isso está mergulhando o nosso mundo em uma totalidade e cada um de nós individualmente nos tempos mais desafiadores que enfrentamos em gerações. Isso logo no começo do livro. Não se trata de uma hipérbole. Gerações anteriores enfrentaram 2 guerras mundiais com dezenas de milhões de mortos, pandemias muito piores como a gripe espanhola no começo do século XX. E mesmo assim, Schwab achou normal rotular essa crise como a mais desafiadora em gerações, isso em junho de 2020. O intuito do livro começa a ficar mais claro ainda nas primeiras páginas, quando Schwab diz que as linhas de fratura do mundo são as divisões sociais, a falta de justiça, a ausência de cooperação e o fracasso de uma governança global, que estariam todas expostas como nunca antes. Um novo mundo emergirá, cujos contornos são para nós imaginarmos e desenharmos, afirma num claro arroubo autoritário. Todo revolucionário sonhou com um novo mundo e com páginas em branco para brincar de desenhá-lo. Não é nada original esse anseio, portanto. Schwab questiona quando as coisas voltarão ao normal e responde sem titubear: nunca! Ele elabora o seu raciocínio. Nada jamais retornará ao sentido quebrado de normalidade que prevalecia antes da crise, porque a pandemia do coronavírus marca um ponto de inflexão fundamental em nossa trajetória global. Alguém poderia dizer que o autor está quase empolgado com a pandemia, torcendo por ela para consertar o mundo quebrado que tínhamos antes. Seria ele um pandeminion, um corona lover, então? A coisa chega ao ápice da arrogância quando ele diz que podemos até falar em ACBC, como se referir a antes do coronavírus e depois do coronavírus, marcando a mudança de uma era. A partir de agora, teremos uma nova normal radicalmente diferente, diz ele, e passa a comparar com rupturas passadas que fizeram impérios inteiros colapsarem e deixarem até de existir. Mas isso não precisa significar receio. Schwab enxerga o céu como limite para as mudanças. As possibilidades de mudança e a nova ordem resultante são agora ilimitadas, ilimitadas apenas pela nossa imaginação, escreve. E por falar em imaginação, Imagine é a música que vem à mente diante desses devaneios. O ex-Beatle John Lennon também sonhava, afinal, com um mundo sem fronteiras nacionais, sem religião, sem guerras e, claro, sem propriedade privada, todos unidos num sentimento comunitário lindo e acolhedor. A verdade é que ele sonhou isso da sua milionária cobertura em Nova York,
mas ele estava longe de ser o único sonhador. Outros tentaram de fato colocar em prática esse tipo de sonho. E sabemos como o experimento terminou em gulags na Sibéria. A senha para a defesa de um governo mundial está dada na obra. Já que agora estamos no mesmo barco, a humanidade tem que cuidar do barco global como um todo, diz. E o método é o autoritarismo necessário, como diria certo biólogo alçado ao patamar de especialista por nossa mídia. Schwab usa a mesma fonte capenga, adotada pelo biólogo, aliás, e afirma, em nome da ciência, que, de acordo com o estudo conduzido pelo Imperial College de London, bloqueios rigorosos em grande escala impostos em março de 2020 evitaram 3,1 milhões de mortes em 11 países. Ciência, ciência, ciência. O resumo da ópera é que tudo é sobre controle das nossas vidas, imposto de cima para baixo por tecnocratas e bilionários abnegados. Não por acaso os globalistas já misturam deliberadamente o aquecimento global, agora rebatizado de mudanças climáticas, com a pandemia. Ambos fornecem o pretexto perfeito para uma espécie de governo mundial, atropelando as fronteiras nacionais em nome do combate a uma crise global, e sempre com o respaldo da ciência, naturalmente. Quem ousar contestar as diretrizes da OMS ou da ONU será cancelado nas redes sociais, acusado de negacionista, obscurantista ou mesmo terraplanista por seus detratores. É disso que se trata o Great Reset, pregado abertamente por globalistas como Klaus Schwab, Justin Trudeau, George Soros e João Dória, entre outros. Quem repete que tudo não passa de teoria conspiratória, de reacionário paranoico, está ou agindo de má fé ou com preguiça de ir direto à fonte estudar. Basta ler o que os próprios globalistas estão dizendo, afinal de contas. Foi o que eu fiz. Faça você também.